Hoje eu quero te convidar para nos aprofundarmos nos seguintes assuntos. O que as pessoas pensam ou o que Deus pensa? Se alie a Deus e a quem torce por você. E os cara de leão e o toque maldito. São assuntos que encontramos em 1 Crônicas, capítulo 10, 11, 12 e 13. Venha comigo a partir de agora. No capítulo 10, no versículo 4 e também no versículo 13, quando fala sobre a derrota de Israel e a morte de Saul e também a sua sepultura, a palavra de Deus nos faz refletir sobre o seguinte ponto. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. E lá no versículo 13 diz: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não o Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. A atitude de Saul, ela demonstrou, além de desespero em meio àquela emboscada, nenhuma consideração e temor para com Deus. Por isso, ele tomou a decisão do suicídio. A preocupação dele era a sua imagem diante das pessoas e em nenhum momento diante de Deus. Qual tem sido a sua atenção? Ao que as pessoas pensam ou vão falar de você, ou o que Deus pensa a seu respeito? Lá no capítulo 11, quando fala sobre Davi ter sido ungido rei, no versículo 1, diz assim: então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Qual tem sido o seu exemplo aos que estão ao seu redor? Você tem sido uma pessoa dedicada e tem feito o que vem às suas mãos com excelência? Tem pensado no próximo? Tem demonstrado competência e responsabilidade? A construção da sua carreira tem sido sólida, ao ponto daqueles com quem você convive te respeitarem por você estar galgando êxito? Porque foi assim com Davi. Essas pessoas se juntaram a ele porque, durante toda a trajetória da sua vida, ele construiu respeito. E ele, por isso, alcançou toda essa valorização das pessoas para com ele. Lá no versículo 4 ao 7, e também do 10 até o 47, nós vemos os que se aliaram a Davi. E veja só que interessante. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza
pelo que se chamou a cidade de Davi. Foi edificando a cidade em redor desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Aí no versículo 10 diz: são estes os primeiros valentes de Davi que apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. E aí começa a sua lista de tantos e tantos homens que fizeram a diferença na sua vida e em seu reinado. Estando aliado com Deus e rodeado de pessoas que lutam e torcem por você, você não deve olhar para os desafios e nem para os obstáculos como intransponíveis. Todos eles são vencidos quando se coloca força, foco e estratégia. Ao vermos a lista dos valentes de Davi, vemos que ele inspirava lealdade em todo Israel, mesmo entre os parentes de Davi. Ao relacionar variedade de homens que se juntaram a Davi, ele mostra o poder de atração do rei. Essa lista do passado também era uma maneira de o autor mostrar ao futuro, a nós, que podemos de novo antegozar uma era dourada se simplesmente tivermos fé e seguirmos a Deus da mesma maneira que Davi seguiu. No capítulo 12, no versículo 8, quando fala sobre o exército de Davi, o que lhe chamou a atenção diz: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. E aí começa a listar o nome destes homens. O que o seu semblante transparece? Força, convicção, coragem, determinação ou fraqueza, dúvidas, complexos, covardia, insegurança. A forma como estes homens transpareciam o seu semblante, a sua postura, refletia o que havia dentro deles. O que transparecemos é o que existe dentro de nós. Lá no capítulo 12, ainda no versículo 22, a palavra de Deus ainda quando fala sobre este exército, diz: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Busque andar com os fortes e se tornará forte. Busque se aconselhar com os sábios e se tornará sábio. Busque conviver com aqueles que têm princípios e jamais você perderá os seus princípios. No versículo 32, quando fala sobre o exército que proclamou a Davi rei em Hebrom, diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 cheques e todos os seus irmãos sob suas ordens. Estes homens, conhecedores da época, provavelmente tinham conhecimento na esperteza política e a capacidade para observar acontecimentos. Eram homens estrategistas. Nos dias de hoje, precisamos aprender a nos aprimorar, nos modernizar, nos atualizar, para não cairmos no ostracismo e em uma condição de pessoas limitadas por nós mesmos. No versículo 38 e 39,
ele diz: todos estes homens de guerra postos em ordem de batalha vieram a Hebrom resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. As pessoas, elas têm prazer em estar perto de você, como tinham prazer de estarem perto de Davi? Você agrega ou afasta quem se aproxima de você? A nossa presença deve ser agradável, deve somar na vida das pessoas e transmitir paz e luz. E para terminar, no versículo 7 ao 9 e no versículo 13 do capítulo 13, quando fala sobre Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. E aí, quando ele procura trazer a arca, diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Olha só que forte. A Bíblia diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Aí no versículo 13, enquanto Uzá morreu, Davi mudou a estratégia e conduziu a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E diz, versículo 13: pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor o abençoou, a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. As boas intenções de Uzá não podiam, em hipótese alguma, compensar o seu descuido. E a arca, ela representava o próprio trono de Deus. Exigia cuidado em manuseios especiais. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 22. Seguindo, porém, um exemplo dos filhos, os filisteus, que eram pagãos, os israelitas puseram a arca num carro. Você pode ver essa história em 1 Samuel capítulo 6, versículo 10 ao 11, quando fala sobre o comportamento dos filisteus. O que demonstrava desrespeito e falta de reverência para com a presença e os mandamentos de Deus. Uzá violou as instruções de Deus. Você pode confirmar essas instruções em Números capítulo 4, versículo 15. A arca deveria ser carregada nos ombros pelos oficiais sacerdotes levitas, e não da forma como foi carregada sobre bois e sobre um carro. A nossa reverência e comportamento para com a palavra de Deus e para com Deus deve ser demonstrada com atitudes e não só palavras. Vemos que enquanto Uzá morreu, Obed-Edom foi abençoado. Tudo por causa da forma como eles trataram o que era sagrado. Se te abençoou o devocional de hoje, compartilhe no seu story, nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário e também o seu like. E envie nas suas listas de transmissão esse vídeo. Amanhã continuamos aqui, neste Devocional 2024. Eu espero você.